ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Em todas as plataformas tocadoras aí de podcast, pode ouvir na melhor hora do dia, pela Alexa, dê o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, pelos aplicativos também, pelo app da Folha FM, só baixar aí no seu smartphone, curtir, seguir, compartilhar, gente. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. E a gente começa com a previsão do tempo e as informações de hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, como choveu ontem de novo, né? Bastante, aliás, muito vento ontem, muito calor, bastante, aquela umidade alta, né? Aquele clima abafado durante boa parte do dia. E na noite veio a chuva e também vieram os ventos. Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais chuva a partir de 2 horas da tarde. Tem aí chuva moderada com pancadas de chuva aí a partir das 2, 3 horas da tarde, 24 milímetros a previsão. A máxima hoje não passa de 30, a mínima de 24. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus. E a previsão então para hoje é de sol com algumas nuvens e chuva a partir de 2 horas da tarde. Aí, virada de tempo com chegada de chuva aqui para a nossa região. São 7h07 em Campos. Hoje, segunda-feira, a gente tem o prazer de receber aqui essa figura extraordinária que eu estou conhecendo pessoalmente agora e chegou aqui cedo, a gente está conversando, batendo papo aqui, conhecendo um pouco da história dele, e a gente vai falar hoje sobre uma entidade, uma espécie de um grupo voluntariado e que promove o resgate aqui na nossa região. Esse grupo, na verdade, comandado pelo Emílio Nogueira Gomes Martins,
é a parte rica da minha família, o povo lá de São Paulo e tal. E o Roberto também, seu irmão. Eles são de São Paulo, estão em Campos há muito tempo já. 20 anos. Há uns 20 anos. E a mãe é de Campos, né? Então a mãe quis voltar depois que aposentou, aquela coisa toda. E eles estão em Campos já há mais de 20 anos e fundaram o grupo GRV. Você já deve ter visto aí aquela ambulância com umas letras azuis. Ah, não é isso mesmo? É escrito GRV, Grupo de Resgate Voluntário. Ele é presidente, é fundador do GRV, é doutor em gestão de resposta a desastres e catástrofes e também enfermeiro emergencista. No seu currículo que você mandou para mim, tem uma outra parte também que você atende nos hospitais? Isso, nós temos, né? Ela está desativada por enquanto, porque falta de pessoal e tempo, né? Mas nós temos uma trupe que vai nos hospitais e também faz a parte de animação, né? Ou seja, a gente vai nas UTIs, sensacional, nas enfermarias e leva um pouco de alegria. Para criança, todo mundo, idosos, né? Para quem está internado, né? Às vezes você está ali, tá estressado, porque é um ambiente estressante, né? Claro. Tanto para o profissional que trabalha, quanto para quem está internado, claro, né? Claro. Então você quebrar essa tensão, né? Você levar um pouquinho de alegria é importante. Já ouvi, muita gente deve ter ouvido já, que as paredes e corredores de hospitais já ouviram preces mais fervorosas do que muita igreja. É ali que é a hora que... Ali a coisa fica feia, né? Complica mesmo. O filho chora e a mãe não vê. Bom, vamos lá. E aí, o Emílio, vamos conversar bastante aqui nessa manhã. Deixa eu só adiantar aqui as manchetes, te apresentar. Vamos falar do papel, mas assim, sobretudo a história de como surgiu esse grupo, como é que você, como doutor em gestão de respostas a catástrofes e desastres naturais também, e outros desastres, promovido pelo homem, por exemplo, como é que foi parar como é que foi fundar esse grupo e como é que sobrevive esse grupo? Essa história toda aí, né, para a gente entender e também acessar o serviço de alguma forma, se for preciso, enfim. Como é que é essa estrutura, funcionamento e o papel de vocês aqui junto à nossa sociedade? São 7h10 em Campos. Rapidamente a gente faz aqui as manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã e do Portal Folha 1 e já volto para conversar contigo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã, manchetes aqui do Jornal Folha da Manhã, foi Boigoró, final de semana, tô vendo aqui a chamada, foi um espetáculo, né? Fomos lá, maravilha, que clima gostoso, que festa gostosa. Parabéns aí aos organizadores, o Mário, a equipe toda aí do Boigoró. Virei fã de carteirinha. E com o apoio do Grupo Folha, né? Folha da Manhã, com o Grupo Folha, Rádio Folha FM, Plena TV, Inter TV e também FM O Dia, Macaé. Vamos lá, nas manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã, destaque aqui na capa, manchete principal, novos concursos da PMCG, Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes, até outubro, e privatização dos RPAs. Essa manchete é destaque aqui no jornal e vem deste programa Folha no Ar, da última sexta-feira, quando o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Vaine Teixeira, falou sobre os planejamentos para 2026 na Prefeitura. Museu de Campos sem luz e água há 44 dias. Cabos furtados e o Museu de Campos está sem energia desde dezembro e teve segurança reforçada, mas continua sem energia. Aliás,
levanta a mão aí, qual empresa, qual casa, qual, né? Principalmente aqui do centro da cidade, mas de outros bairros também, mas principalmente aqui do centro, que não teve aí os seus cabos já furtados, né? É capaz de você não encontrar ninguém com a mão levantada aí agora, porque todo mundo, inclusive a gente também, nós só conseguimos voltar na mesma hora, quase que 1 hora depois, a gente, né, Deus abençoa aqui, a gente consegue os amigos também, e aí, né, ainda mais com essa espessura de cabo aqui nossa, mas a solução que a gente encontrou, e a dica porque a Enel não deixa você proteger, não deixa fazer nada, senão eles acham que é gato, não sei o quê, foi colocar fio desse alumínio, que aí não tem valor comercial tão importante quanto cobre, então eles não mexem. É mais caro, bem mais caro, mas resolve o problema, pelo menos por enquanto está resolvendo. Chuva em Itaperuna deixa 315 desalojados. Olha aí, a situação em Itaperuna ficou complicada, né? Situação de emergência. Está aqui a recuperação após forte temporal. Equipes da prefeitura fizeram a limpeza nas diversas ruas afetadas em Itaperuna. Ainda Campos em luto. Edinho Gebara morre aos 87 anos. Mais uma vez, registramos aqui a morte do Edinho e falamos e repetimos novamente, a vida fica mais triste sem ele, né? Uma figura extraordinária. Abraço a todos os seus familiares, lá na pessoa, inclusive, hoje, do empresário radiodifusor, o Zenilton Dumas Neto, né? Filho do Edinho, da Marilute, e todos aí, os familiares que a gente aprendeu a gostar e respeitar. Nossos sentimentos profundos sempre. Copan avalia cessar a demolição do prédio Itu, aqui na 13 de maio, aquele edifício ali na área central. Por enquanto, segue em processo de demolição. Casal preso por explorar a própria filha. Aconteceu em Guarulhos, em Campos. Só para relembrar, é de dar nojo, mas o casal vendia imagens das crianças de 3 e 9 anos. Últimos dias do terceiro festival gastronômico. Terminou ontem, né? E foi sucesso. Ainda na capa da Folha, Lula lidera a primeiro e segundo turno e também na rejeição. Acusação de ameaça e troca de farpas está aqui na capa da Folha. Entre Márcio Canela, Garotinho e Vladimir. Isso aí desdobrou com vídeo de banana, com vídeo de canela e por aí vai. A gente torce para que a paz entre as famílias reine, né? Sem dúvida nenhuma. E coisa de família é complicado até para qualquer tipo de opinião. Mas vamos lá, vamos rapidamente, que só nas manchetes do portal Folha 1, Emílio. Só para a gente atualizar aqui as últimas informações e já começar essa conversa aí contigo. Vamos lá. Vladimir para Canela. Espero que a gente consiga olhar para frente. O prefeito esclareceu o episódio envolvendo o prefeito de Belfor Roxo, que, segundo o Garotinho, ex-governador, pai do Vladimir, o Canela teria ameaçado de morte, uma coisa assim, bem estranha. E, né, o Garotinho quer que o Vladimir compre a briga dele também. E Vladimir é amigo de Canela. Não é? Ano eleitoral, bicho, é complicado. Codenca se pronuncia após flagra de ato obsceno no Jardim São Benedito. Rapaz, que molecada nojenta, hein, rapaz? O caso causou indignação entre frequentadores do espaço. Tá aqui não dá para comentar a cena, não tem como. É uma cena obscena, ridícula, bizarra. Uns moleques sem muita noção, muita. Tá aqui no portal as pesquisas feitas aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, e que nós vamos esmiuçá-las aí ao longo desta semana, aqui na bancada com a gente, o Aloysio. Ossada humana é encontrada em propriedade de Campos.
Flamengo goleia e encara o Botafogo nas quartas do Carioca. Flusão campeão de novo. Ninguém segura esse Fluminense, hein? Minha nossa. Ganhamos agora... Que mesmo? Taça Guanabara. Importantíssimo. Taça Tampinha. Tampinha. Ai, que pelo amor de Deus. Wagner Moura vai receber medalha Tiradentes da Alerj. Tá no portal Folha 1... ainda copando, tá aqui, já falei sobre o prédio Itu, né? E para fechar aqui, ó, Prefeitura de São Francisco decreta ponto facultativo 16 e 18 de fevereiro. Gente, 7 horas e 18 minutos, temos o prazer de receber neste programa de hoje e assim, para minha tristeza não é meu parente, Emílio Nogueira Gomes Martins. E o Roberto também, seu irmão tá aqui, eles são fundadores do grupo Resgate Voluntário. Emílio, bom dia, obrigado pela sua presença. Na quarta-feira eu acabei fazendo uma confusão de agenda e falei, não, Emílio, você é segunda. Fiquei meio perdido, cara, desculpa, mas registro aqui ao vivo meu carinho e gratidão. E quero conhecer mais, e eu acho legal a gente usar esse espaço aqui para você mostrar um pouco mais sobre o GRV, esse grupo de resgate voluntário, a sua história e como que vocês atuam aqui na nossa cidade e também na região, né? Porque tem São Barra, São Francisco. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos acompanham. E vamos conversar, vamos bater um papo, vamos mostrar o trabalho voluntário forte na região. O seu Nogueira é de qual... É de São Paulo? Não, sua mãe é daqui. Minha mãe é daqui, minha mãe que é o Nogueira. Então nós vamos ver que nós temos herança aí nesse processo aí. Hein? Tem uma proximidade aí. Tô falando. Cara, legal. E seu pai de São Paulo ou daqui também? Meu pai é de São Paulo, mas meu pai era um paulista apaixonado por Campos. Ah, que legal. Eu não nasci aqui, nem o meu irmão, porque foi o acaso da vida. Porque assim, os planos eram justamente, né, de nascer por aqui mesmo. Meu pai era louco por Campos. Seu pai era o quê? Profissional de quê? Trabalhava com o quê? Meu pai era administrador de empresas. Né? Nada a ver com ambulância, não, saúde. Ninguém da família. Sua mãe é advogada? Minha mãe é advogada. Sua mãe faleceu? Faleceu em 2022. Ah, recente, pai. Meu sentimento do seu pai? Não, meu pai faleceu há muitas décadas já, né? Ele era novo, mais velho então. que minha mãe, né? Então, faleceu, tá. Eu tinha 5 anos. Ah, então... Então faz muito tempo. Muito tempo, né? Lamentável, né? E faz falta. Cara, e vamos lá. E aí você veio para Campos. Exato. Minha mãe veio para cá, cansou de São Paulo, aquela vida louca da metrópole. E aí veio para cá alguns anos antes, né? E eu falei, poxa, eu e meu irmão, nós conversamos e falamos, vamos aproveitar e ficar mais próximo. Porque, sabe, aproveitar a família. Ter essa convivência é importante. E aí... saímos, né? Saí da metrópole, vim para cá, né? O meu irmão já estava por aqui, já falou, poxa, no Porto do Açu as coisas estão bem e vamos para lá. E acabei também indo para lá e começamos a trabalhar lá no Porto do Açu, bem no começo, onde tudo era literalmente só areia. Assim, então, isso você já enfermeiro, socorrista, já formado, como é que é? Já era da enfermagem, então nós fomos para lá para trabalhar junto, né, as equipes de lá de dentro, né, porque cada empresa que tinha o seu efetivo acabava tendo que ter a sua equipe de saúde para poder responder alguma situação lá dentro, né, não existia um atendimento unificado, né, cada empresa tinha o seu atendimento. Até hoje tem uma deficiência, né? A questão do hospital mesmo, a distância do hospital mais próximo isso é complicado, né, cara? É complicado, é bem complexo, né? Mas geralmente a intenção, quando acontece alguma coisa por lá, é levar para São da Barra, né? Se não me engano é Mato Escuro, que é o mais próximo, né? Estabiliza e depois vem para Campos. Porque em caso de acidente ou de um infarto, o tempo de atendimento, de socorro, ele é primordial, né? Ele por exemplo, nós temos algumas situações que nós falamos que são tempo dependentes. Então, por exemplo, um AVE, né, um AVC, enfim, ou um infarto, eles são tempo dependentes. O quanto antes eu conseguir chegar na porta do hospital com esse paciente, melhores são as chances de resposta àquele evento que ele sofreu. Tempo dependente. Ou seja, é crucial a
O atendimento imediato. O atendimento imediato, ou seja, verificar, antes de mais nada, né, os sintomas, essa pessoa se encaminhar a um posto de saúde, a um hospital, ou chegar à ambulância, né, chamar a ambulância para que chegue logo, mas é tempo dependente. Quanto antes o atendimento, melhor é o prognóstico. E aí veio você, Roberto também veio na mesma época, veio junto ou veio depois? Roberto, seu irmão? Veio praticamente juntos, nós íamos praticamente juntos para cá. Beleza. Cara, e daí vocês começaram então a trabalhar no posto, trabalhar na região? E aí nós íamos embora sempre, né? A ambulância da empresa vinha trazer a equipe de saúde. Então deixava, todo mundo morava aqui em Campos mesmo, então era muito mais fácil. E aí no meio do caminho sempre se deparava, né? Era certo que pelo menos a cada 2 dias deparávamos com um acidente. Aí parávamos para atender, prestar o primeiro atendimento, aguardar chegar o corpo de bombeiros. E aí nós vimos que a demora era um pouco maior, porque óbvio, né, a demanda do Corpo de Bombeiros Militar era sempre gigantesca. Então demorava a chegar um pouquinho mais o socorro, nós ficávamos no local, chegava o socorro, e aí nós começamos a conversar. Né? Comecei a conversar com o Roberto, né, uma outra enfermeira que é a fundadora também do grupo, né, a Vanessa. Aí nós conversávamos as 3 e falamos, puxa, por que não? Por que nós não tentarmos fazer alguma coisa para melhorar essa condição? Ou pelo menos o treinamento das pessoas, né, da área de saúde principalmente, para um atendimento pré-hospitalar, que é aquele atendimento que ele acontece antes de chegar no hospital, né? É um acidente, é um mal súbito. Então, o profissional ele precisa estar amparado, ele precisa estar capacitado para isso. E aí foi o nosso caminhar foi nessa direção. Não, porque assim, trabalhar com saúde, o cara tem que estar preparado. Não vou nem contar minhas histórias de motorista de ambulância, que eu também já... Não é que eu fui motorista de ambulância. Eu tinha um centro aqui em Campos, tinha muito na década de 90, que era de atendimento filantrópico também nessa área de fisioterapia. Como a carência de ambulância é sempre muito grande em qualquer momento, eu acho que a demanda é sempre maior do que a oferta. Exatamente. Eu fui dirigir a ambulância. Eu sei que no meio do socorro caiu eu para um lado e a doninha para o outro, que o osso dela estava exposto. Então, quando eu vi... Oh, meu Deus, precisou de outra ambulância para socorrer o motorista da ambulância. Negócio doido. Cara, e assim, aí você vê na prática, o bom de viver assim, essas coisas, se é que é bom, é isso, que você vê na prática o que a gente ouve na teoria. Cara, se não estiver preparado para atuar na área de saúde, eu quero ser médico, acho que não rola não. Você vai até estudar, vai aprender, mas... Isso é muito de vocês que estão preparados para isso. Como é que você chega num local, por exemplo, você ou o Roberto, chegam lá, tem um acidente com as pessoas feridas dentro de um carro, uma moto, como é que é isso, né? Como é que é controlar a imagem daquilo que você está vendo com o emocional? Justamente, você tem um treinamento, né? É o treinamento, é a capacitação, né? Nós seguimos protocolos, né, que são a maioria deles internacionais, e você tem um controle emocional, isso aí tem que ter, né? E esse controle emocional, durante o atendimento e o treinamento, você vai chegando, né, nesse nível para poder realmente fazer o atendimento e não deixar o seu emocional falar mais alto naquele momento. Então tem pessoas, por exemplo, que têm filhos, né? Então quando você está atendendo uma criança, por exemplo, é normal você fazer uma ligação mental naquele momento e falar assim, poxa, tem a idade do meu filho, né? A voz é parecida. Ou, por exemplo, quem tem um avô ou uma pessoa mais idosa que está em casa, vai atender um idoso, por exemplo, vai ligar mentalmente aquele momento, mas você tem que separar, né, e fazer o seu melhor naquele momento para que aquela pessoa, né, tenha o seu atendimento bem feito. Você chegar aqui e falar, Cláudio, a rádio está fora do ar, o transmissor deu um problema, a gente chega lá, vamos abrir o transmissor, vamos ver, isso é mole. Não, mas tem corrente aí de 380 volts, tranquilo, tá tudo de boa. Agora vê um cara caído no chão, uma pessoa caída no chão, uma criança, Deus me livre, guarde. Como é que pode? E aí, vamos lá, vamos à história mas aí surge uma pergunta, é possível eu aprender a controlar minha emoção num momento desse? Você tem curso para isso? O curso de formação de socorristas, que é a nossa única fonte de renda hoje, né? Vamos falar sobre isso. O curso vai te ensinar isso. Tá, mas eu acho que não sei se eu quero aprender não, mas vamos lá. E aí, cara, vocês estão trabalhando, beleza, a mãe veio para cá, e como é que surgiu a ideia de fundar o grupo? Você já falou, que foi diante do número de acidentes nesse trajeto entre Porto Campos, Campos Porto,
Todo dia tem, e ali tem muitos animais. Bastante. No sábado à noite eu voltava, animais dirigindo e animais soltos. Qual que é o pior animal? O animal que está dirigindo ou o animal... Porque, por exemplo, tinha dessa vez menos, mas tinha um carro na minha frente, essa semana, com as lanternas apagadas. O que é isso? Que o pessoal não gosta de lanterna quando vai pegar essa região aqui. Mas de interior, não é só São João da Barra não, as motos... Mesmo que o farol esteja aceso e você que chega atrás de um carro com as lanternas apagadas, nem aquele olho de gato funciona. Tem um que nem lanterna tem. Então, assim, a probabilidade de acidente é muito grande, cara. Sim, vai pegar rodovias. É um mantra que todo mundo repete, né? Mas ele tem que ser repetido sempre. Então, primeira coisa, poxa, o seu carro tem que estar em condições mínimas, né? Ou seja, sinalização, seja as lanternas, os faróis da frente, pneus em condições, limpador de para-brisa. Tá chovendo, é uma época que chove. Aí como é que você vai pegar uma rodovia se o seu carro não tem o mínimo de condição? Você se coloca em risco e você vai colocar, sem dúvida nenhuma, os outros em risco também. Né? É como você falou, sem lanterna, como é que eu sei que ele freou? Eu não sei. Não dá nem para ver se ele está ali, quanto mais se ele freou. Exatamente. E aí você vai então e funda o grupo. Como é que surgiu a ideia do grupo? Agora vamos juntar e fazer um grupo para ajudar esse povo. Pois é, o que nos deu de inspiração? Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos, né, na Europa, brasileiros, enfermeiros, né? Então eles falam, poxa, mas aqui são todos voluntários. Por que vocês não fazem isso? Eu falei, olha, é uma ideia boa. Vamos começar, né, a pensar nisso. E aí também, claro, tomando conhecimento de outros estados onde o trabalho voluntário nessa área é muito importante. Por exemplo, a parte do sul do Brasil é importantíssima. Eles têm grupamentos enormes de socorro voluntário, né? Tem quartéis de bombeiro voluntário lá, gigantescos. Então, Minas Gerais também é muito forte, grupos voluntários de resgate nas rodovias ali perto. Então, nós pegamos como inspiração, né, e falei, não, por que não? Né, por que não fazermos isso? Por que não tornar, né, o trabalho voluntário um trabalho realmente mais efetivo, né, que ele saia saia do papel e realmente ele tenha uma representação mais efetiva. E aí nós seguimos essa ideia, né, esse planejamento e com muitos anos de trabalho, claro, né, foi se tornando realidade. E vocês, então, além do seu irmão, você tem a enfermeira Vanessa, que você falou? Que é uma das fundadoras, né, a Vanessa. Né, hoje ela tá no Exército Brasileiro como enfermeira e está lá na região do Sul, se não me engano, ela está em Bento Gonçalves. Ah, tá. Ela estava aqui na época. Na época estava aqui. E aí vocês montaram o grupo. O que vocês montaram com o quê? Como é que surgiu? O que vocês tinham? Além de vocês... A cara, a coragem, uma prancha... Um pouco de doideira. Prancha, que você fala o quê? Aquela aquela amarela, né? Aquela de resgatar. Prancha, uma meia dúzia de colar e vamos embora. Vamos fazer. Não tinha ambulância, não tinha nada? Não. Ambulância ela vem... Colar cervical. Colar cervical, né? As talas de mobilização, o básico, né? E aí começamos a fazer os treinamentos. Na época nós usávamos, né, com autorização ali o Jardim São Benedito. Nós fazíamos todas as aulas, os cursos eram feitos ali. Ah, tá. E foi embora. Começou esses cursos o quê? Naquela época gratuitos ou... Não, sempre foram cobrados, até porque é o que fazia... É a única taxa que vocês têm... Exatamente, de fazer com que a entidade ela se mantenha, né? Não tem outra... Não tem verba pública envolvida, né? Não temos o convênio com a prefeitura, nem com o estado, nem com o governo federal. Nós vamos falar isso lá no segundo bloco, como é que é mantido esse grupo. Mas, por exemplo, daí vocês então começaram a existir. Bom, beleza. E foi progredindo. Como é que foi esse progresso? Você vai formando e o grupo de voluntários vai aumentando. E aí isso é sucessivo. A cada turma você vai aumentando o número de voluntários. E aí chegou no momento nós falamos assim, poxa vida, seria bom que nós tivéssemos uma ambulância, né? E a nossa primeira ambulância foi uma Ipanema. Ipanema, aquele cadete grandão. Ah, eu lembro. Tinha outro também, Marajó não, né? Era Marajó, que era o Chevette, né? Que era aquela grandona. Que era o Chevette. Aí a nossa era uma Ipanema. Emprestada ainda.
Rapaz, eu acho que não é do meu tempo, é do seu tempo também. Tô brincando. Nem do nosso era, mas é o que tinha. E aí um amigo... Mas já era caracterizado já era uma ambulância mesmo, era uma ambulância. E aí esse amigo viu, falou assim, cara, eu tenho uma aqui, eu vou emprestar pesquisar pra vocês. Aqui que eu não lembro mais. Eu lembro do Marajó. Era Ipanema. Que ano que era aquilo? Ipanema... Acho que era 89 aquela. Vista, que beleza. E aí esse amigo falou, poxa, eu vou emprestar para vocês, já que vocês estão sem, eu vou fazer o empréstimo dela para vocês. E aí já era ambulância, né? Tipo o Monza Compridão. Exatamente. Aqui lembrei. Não, gente, não é que não seja do meu tempo, porque eu esqueci da imagem, como é que é? Não, e ela é excepcional, era top. Nós colocamos um monte de luz, né? Demos uma reformada nela, pintamos. Ela já nasceu ambulância? Ela já nasceu, ela já era ambulância. Ou carro fuderado, tanto faz. Não, era tudo usado para a mesma. Era uma função parecida, né? Era o carro coringa da época, né? Então esse amigo tinha uma dessa e falou assim: vou emprestar para vocês, fica com ela aí que vocês vão ter mais utilidade do que eu. Ela tá parada comigo aqui. Eu falei: opa, esse amigo é lá de Rio das Ostras. Falou: vou levar, eu vou mandar para você aí. Mandou, e aí nós usamos durante um. Não, a gente perdeu o contato. Isso foi lá em 2000 e 2000 e pouquinho, lá no comecinho mesmo, né? E aí ele emprestou essa ambulância pra gente, e aí nós usamos ela durante um ano, mais ou menos, né? E depois ele pediu de volta, né? Falou, você quer comprar? E o valor era muito alto. Eu falei, não dá, né? Pra entidade, infelizmente, não dá. E aí nós conseguimos com outro amigo emprestado uma ambulância maior. Aí já foi em 2014. Já foi uma ambulância maior, era uma grande, né? E aí ele emprestou também o médico lá de lá de Macaé, né, o doutor Ricardo, e ele nos emprestou, falou, não, fica com vocês, eu vou vender essa ambulância, mas fica com vocês até a hora que eu vender. A hora que eu vender, eu pego ela de volta. E aí nós começamos a utilizar, e aí assim começaram os nossos atendimentos reais, né? E aí começou os atendimentos com ambulância até chegar essa que nós temos hoje. Como é que foi essa história? Eu quero saber dessa história, que inclusive eu não sabia, você me contou mais cedo um pouco aqui. Uhum. Dessa ambulância que vocês têm hoje. Como é que surgiu lá do começo? Foi 2014 também. Que ela chegou pra gente em 2014. Né? Essa que está aí. Essa que está aí. Até hoje com a gente ela foi em 2014. Um pouquinho antes, um ano antes, ou 2 anos antes, não me engano, foi acho 2 anos antes. Nós fizemos uma atividade ali na Pracinha do IPS no Dia das Crianças, aferindo pressão. A nossa equipe estava lá, né? Atendemos. Não tinha, nessa época nós tínhamos só a Ipanema. Estávamos com a Ipanema nessa época. E aí fizemos a aferição de pressão e um dos nossos integrantes falou assim, poxa, tem uma pessoa que quer falar com vocês e cumprimentá-los pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu falei, tá, quem é? E era o garotinho. Me apresentou, eu não conhecia, até por não ser na cidade, eu não tenho não tinha, né, à época, essa noção política, né? Eu não sabia quem era quem, não tinha essa informação toda. E aí não foi apresentado, na hora ele falou, poxa, que trabalho bonito que vocês fazem. Me lembrou o acidente que eu quase perdi minha vida, né? E foi o pessoal do Anjos do Asfalto que me atendeu. Ele falou, eu tenho uma empresa, a Palavra de Paz. Todo ano eu ajudo uma outra entidade com alguma necessidade que elas estão passando. Hoje, qual é a necessidade de vocês? Eu falei, a gente tem uma Ipanema, que é uma ambulância, né? Então seria uma ambulância maior. Ele falou, tá bom, vou dar uma ambulância para vocês. E passou esse tempo todo, até que em 2014... Isso foi o que? Na Copa do Mundo que vocês estavam lá? Ou foi... Eu acho que foi depois da Copa. Foi um pouquinho depois da Copa. Juninho e Virgílio estavam no esquema lá também, né? Porque ele gosta de ser. Não, Juninho, eu conheci Juninho, né? Na época, eu moro na Princesa Isabel até Você hoje. mora ali na Princesa Isabel. Né? E aí conheci Juninho subindo nos postes para pendurar a bandeirinha para a Copa do Mundo, né? Ah, sim, gosta. Até hoje gosta. Até hoje não, Juninho é... E tá certíssimo, é isso? Thiago, eles sempre gostaram daquela... Sim. Eles organizam bem ali a festa da... Mas quem falou que o garotinho queria falar com você foi ele? Não, foi um dos nossos integrantes. Ah, tá. Aí apresentou, né? Falou, fala com ele aqui. Né? Apresentou e ele fez essa promessa, né? E aí, óbvio, né? Eu falei, caramba, isso não... Será que isso um dia não vai rolar, né? Ah, não, você fala, poxa, será que vai chegar, né? Você não acreditou também, né? Não, porque sabe como é que é, né? Ah, sim. A gente, não pela questão política, mas assim, como entidade, a gente já escutou tantas pessoas dizerem que, olha, vou te ajudar com isso, vou ajudar a entidade com aquilo, e não se concretiza, né? E aí você acaba ficando um pouco mais cético, né? E realmente eu queimei minha língua, né? Porque realmente, como prometido,
Ele cumpriu a promessa exatamente como ele disse. Legal. Eu lembro que no dia da entrega do veículo ele só pediu uma coisa, né? Ele falou: atendam as pessoas, né, e salvem vidas. Ponto. Foi esse o pedido. E voto, não pediu não? Jamais. Sério? Não. Nunca pediu voto, nunca pediu um favor específico, nada. Legal. Isso é bom. Cara, e aí então vocês estão daí para frente crescendo. Segue crescendo. Então nós começamos... Vocês têm uma sede física hoje que é de vocês? Como é que é essa parte aí? Não, é alugado. Nós temos um local alocado, né? Por que nós alugamos? Porque, poxa, a nossa operação ela sempre foi por ajuda de alguém, né? Então nós estivemos um tempo lá na Smart Treinamentos, né? O Márcio, que é o proprietário de lá, um grande amigo, então nos acolheu durante muitos anos lá dentro. Nós ficamos mais 2 anos depois junto ali ao Salesiano, né? O Padre Terra nos ajudou demais, nos acolheu lá dentro. Mas chega um momento que você realmente precisa ter um espaço seu. A demanda dos nossos atendimentos ela cresce e aí você precisa de local para as equipes poderem ficar melhor acomodadas. O público que vem te procurar ter o atendimento mais organizado. Então aí nós tivemos que realmente locar esse local, né? Fica ali atrás do edifício Salete, né? Nós já tínhamos locado na época da pandemia. Como chegou a pandemia, nós tivemos que entregar, porque obviamente, né, sem ter como fazer os cursos, nós tivemos que entregar o local. E aí voltou a ficar vago esse mesmo local e nós retornamos para lá no meado do ano passado. Que é usado como centro de treinamento, não é atendimento de saúde. O resgate é uma coisa. Isso. E aí você usa toda a sua expertise de saúde lá para o resgate. Mas para o centro, essa sede física que eu estou citando, você usa para treinamento desses novos socorristas, que pode falar? São socorristas, todos são socorristas. Então ali, por exemplo, nós já recebemos o SAMU de Campos, nós fizemos uma capacitação em conjunto, nós temos dentro desse CT, do Centro de Treinamento, nós temos as estações específicas para treinamento. Então nós temos um veículo lá que é para fazer a retirada de vítimas de um veículo, nós temos a parte de espaço confinado, nós temos uma série de estações que são específicas para treinamento. Mas o projeto, né, obviamente, para isso a gente precisa de mais recursos, né, e apoio, mas o projeto é que ali também seja um centro de atendimento à população, consultas médicas, de enfermagem. Então o projeto é esse. Legal, vamos falar com o garotinho de novo. Vamos falar com o Thiago, com o Juninho. De repente pode criar uma parceria com o município. Porque, na verdade, o que a gente pautou isso para o segundo bloco, e aí eu queria falar mais um pouco da história da fundação e como é que vocês atuam e tal, essa coisa, e depois, então, falar dessa parte da oferta de quem quer ajudar, que eu acho interessantíssimo, eu acho importante. E aí vocês criaram, então, esse centro, tem esse centro de atendimento, que é o centro de treinamento, por enquanto, né? Se Deus quiser, vai ser atendimento. E aí, como que vocês operam hoje? Qual é o papel de vocês nas catástrofes naturais, que a gente tem, né, assim, numa proporção caracteristicamente diferente de outros locais, como Minas, como São Paulo? Sim. Aqui a gente não tem deslizamento de terra, aqui a gente não tem, né, essas barreiras que correm, porque nós somos uma boa parte, a não ser aqui na região norte, né, mas é muito pouco. Mas mesmo ali. Teve uma que correu em Conselheiro Josino, agora recente. Foi em Santo Eduardo. Santo Eduardo foi mais recente, mas antes teve uma barreira. Conselheiro Josino sempre tem alguma coisa ali também. Que corre por conta do morro. Sempre tem. Porque ali são lugares onde você tem morro, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O solo ele vai encharcar e aí você tem a incidência de deslizamento, né? Desbarrancamentos, enfim. E aí você tem essas questões aqui. Isso foi Morro do Coco, estou na confusão agora com o senhor. Desceu uma terra. Isso foi no primeiro
primeiro mandato de Vladimir. Foi nesse agora que teve esse de Santo Eduardo. Foi junto, né? Quase junto, não foi? Quase junto, porque você teve Santo Eduardo e você teve essa outra. Eu não lembro se foi Morro do Coco, acho que foi Morro do Coco. Eu também estou na dúvida, vou pesquisar aqui. Mas enfim, para Morro do Coco nós fomos para Santo Eduardo, né? Quando aconteceu o alagamento ali, né? Ali foi alagamento. Ali foi. Uma tromba d'água que caiu lá. E aí extrapolou a cara do rio, né? E o rio ele acabou. E aí, qual é o papel de vocês? Como é que é essa sintonia com a Defesa Civil e entra também o Corpo de Bombeiros junto? Como é que é o operacional de vocês? É o que eu falo, a administração do GRV ela é independente, mas o GRV ele não atua de forma unificada, né? Ou seja, de forma isolada. Ele é unificado, ou seja, quem me aciona numa emergência, ou a central ou o Corpo de Bombeiros vai me repassar o chamado, ou a central de regulação do 92 vai me passar um chamado. Em caso de catástrofes, em alguma situação específica que é a Defesa Civil, que vai nos mobilizar. Né? O Coronel Pascotto, com a sua equipe lá do Major Peçanha, eles é que nos comandam nesse momento. Então, como eu falo, a nossa administração ela é independente, mas a nossa ação ela é coordenada. Você sempre coordenado por um desses órgãos. Até para evitar que você tenha sobreposição de recursos. Ou seja, imagina um chamado, teve um atropelamento em tal lugar. O GRV vai. Aí foi acionado também o SAMU e foi acionado o bombeiro. Se ninguém se conversar, vão chegar 3 ambulâncias para o mesmo local. E aí você tem uma sobreposição de recursos. E alguém pode ficar sem, porque as 3 estão ali, né? As 3 viaturas estão ali. Então, por isso que é importante, né? As regulações, elas que acabam acionando os recursos adicionais, que no caso é o GRV. Tá. E aí, então, você não toma a iniciativa de ir num atendimento desse, mesmo sabendo. Você pode até nem ser acionado, você pode falar com... Porque aqui, na verdade, todo mundo se conhece, todo mundo se fala, né? E o nosso glorioso comandante da Defesa Civil esteve aqui com a gente agora recentemente, estava falando sobre esses... Mudou muito a condição climática, né? Então a gente não tem mais aqui, pelo menos há um tempo, já não tem aquelas enchentes bravas como a gente teve aqui em 2008, por exemplo, que foi uma bem grande, que você estava morando, mas não tinha o grupo. Não tinha ainda. Eu acompanhei, mas não tinha um grupo ainda. O GRV não existia nessa época ainda. O GRV ele é de 2010, na verdade. Os amigos, né, resolveram fazer em 2010 e o registro, né, de cartório, Receita Federal foi em 2014. Passa a existir, aí passa a poder... efetivamente sim. A existir legalmente, né? E que aí a gente vai falar dos custos. E aí você então é acionado pela Defesa Civil, ou pelo Bombeiro? Ou pelo Bombeiro ou pelo SAMU. Ou pelo próprio SAMU também. Sim, porque tem uma central de regulação municipal, que é o 92. Né? Quando você mesmo nas catástrofes climáticas, por exemplo, entra o SAMU também ou só a Defesa Civil? Pode entrar o SAMU também, porque assim, na verdade, se eu citar uma ambulância, então nós temos que, por exemplo, em determinado local, precisa remover, por exemplo, uma pessoa acamada e que a rua está enchendo de água. Então vai ter que ir uma ambulância até lá, né, para poder fazer essa retirada dessa pessoa, como já aconteceu. Né? Nós já fizemos isso, mas aí nós somos mobilizados nessa situação pela Defesa Civil. Aí a central de comunicação da Defesa Civil é que faz o contato conosco, né, e faz o pedido de intervenção. Né? Tudo que é essa questão de catástrofe é sempre gerenciada pela Defesa Civil. Eles é que são a autoridade máxima naquele momento no município para poder coordenar. Então, o Corpo de Bombeiros, né, o SAMU, o GRV, seja qualquer outra entidade, fica sob o guarda-chuva naquele momento da Defesa Civil. Sim. Nessas tragédias, né, a Defesa Civil que determina. Quem coordena é a Defesa Civil, porque é a Defesa Civil que está todos os dias exatamente nesses pontos. Ela conhece todos os locais, ela tem essa informação mais atual. Os canais, por exemplo, que Campos tem, são de conhecimento eu não sei se o SAMU vai conhecer canal. Não. Não sei. Tanto o SAMU quanto o GRV, né, e o Corpo de Bombeiros, da mesma maneira, eles são acionados para prestar o atendimento pontual naquela situação. Né? Então tem vítimas ali, geralmente tem vítimas soterradas, é o Corpo de Bombeiros que vai responder.
Precisa remover vítimas. Eu preciso de ambulâncias no local para poder remover as vítimas que forem retiradas dos escombros ou de alguma situação. Né? Aí o SAMU vai ser mobilizado junto e o GRV vai ser mobilizado também no caso de Campos. Né? E aí nós vamos estar lá só para poder receber essas vítimas e encaminhá-las ao hospital mais próximo. E aí você, diante desse acionamento, qual foi a última participação sua nessa... Acho que a última... Teve uma também em 2024, dezembro de 2024. Nós fomos... Na Serrinha, encheu tudo d'água. Encheu tudo d'água, mas ali não precisou de apoio de ambulância, né, para retirar ninguém. A Defesa Civil estava lá, nós acompanhamos, né, lá da sede da Defesa Civil, né, nós acompanhamos tudo, né, a ambulância estava lá à disposição, mas não precisou da nossa intervenção para a retirada de ninguém com ambulância, mas... dessa parte de catástrofe, né, nós participamos Iconha 2020. Você teve Iconha também? Tivemos Iconha. Tivemos Iconha em 2022, Petrópolis. Iconha eu conheço bastante, morei ali perto. Assim, para quem não sabe, é uma região montanhosa já do Espírito Santo. E os caras, vocês não imaginam, quem não conhece, você passa ali pela BR, agora reformou, né? Tá por fora, tipo, né? Você passa tirou por fora. de Iconha. Acabou com uns amigos que eu tinha ali, que eu tenho ali, e que tinha loja de peças. Os caras, uma tal de União, tinha uma loja de peça de caminhão daqui lá no Rio. Gigante a loja dele. Não sei como é que tá agora mais, porque tirou a BR dali, não sei se o movimento dele acabou. Mas assim, a Jolivan, por exemplo, o transporte que vocês veem aí, que a gente vê, lá. Começou lá com 2 irmãos e um deles, são ali uma junção de letras, né? Acho que Joilson, agora não me lembro. Ele falou comigo, não, eu falei, cara, como é que você cresce assim? Que ele já tinha lá umas 10 carretas naquela década de 90. Ele falou, não, eu compro uma carreta e ela se paga e a gente não gasta o dinheiro para comprar outra. É um negócio interessante. E não sei como é que ele está mais hoje, mas tem muita carreira. E aí, cara, assim, eles plantam banana onde você pensa que não dá nem para passar. Eles plantam banana no alto do morro, que é uma loucura. É isso aí. Quando nós chegamos lá, foi tudo destruído, né? Acabou tudo. Ali onde tinha um posto de gasolina na entrada, aí tinha umas lojas que eram famosas, né, por causa dos salgados. Todo mundo que entrava, que passava por ali para viajar, parava para comer ali. Sim. Acabou. Foi dizimado aquilo tudo ali. E aí nós chegamos lá já no momento de grande problema, né? Então faltavam as equipes de saúde realmente, né? Porque ali na cidade eles não têm eles têm um hospital pequeno, o hospital foi dizimado, acabou, foi alagado. Ali é Cachoeiro. Corre tudo para Cachoeiro quando foi precisa embora de tudo atendimento. Ali, aquele rio que tem, né, que vem da Rio mais Iconha. alto ali, acabou tudo ali. Acabou tudo. Teve um prédio até que foi demolido ali, né? Que Sim, estava bem sim. na beira do rio ali. Então, assim, nós ficamos 14 dias lá. Nós ficamos na igreja, porque ali foi montado naquele pátio da igreja ali foi montado um posto de assistência nosso, e as equipes nossas ficavam fazendo a varredura ativa, né, junto com a Defesa Civil. Nós íamos nas caminhonetes, além de entregar mantimento, né, alimentos, as quentinhas prontas, né, as cestas básicas, levava uma equipe de saúde para poder fazer o curativo, para poder atender a dona Maria lá, que é diabética, que estava sem insulina, enfim, para poder fazer todos os atendimentos de saúde possíveis. Então, foram 14 dias lá com as nossas equipes. Foram 15 pessoas no total nosso. Nossa, ali foi tragédia também, né? Foi muita gente, morreu bastante gente, foi bem complexo, né? Foi uma... Agora, recente, teve também aqui, falando de Espírito Santo, teve Rio Novo do Sul. Também teve outra tragédia também. Eu me lembro do prefeito, um garotão lá, fazendo um apelo desesperado na internet, chorando. Porque são cidades pequenas e assim... Muito pequenas. Quando atinge, a resposta, a força de resposta ela é muito pequena. Né? Porque, por exemplo, você pega a Defesa Civil lá que tem 3, 4 pessoas. Em Conha foi assim. A Defesa Civil, se eu não me engano, lá tinha uma caminhonete na época e acho que umas 6 pessoas, 7 pessoas. Então, assim, é muito pouco para poder ter uma resposta efetiva. Aí o Estado ele vai chegar, com certeza. O Exército foi para lá ajudar à época, mas demorou. Eu lembro que nós já estávamos lá 3, 4 dias, né? E aí o apoio chega. Mas por que demorou? Naquela época, naquela situação de Iconha em 2020,
praticamente toda aquela região ali sul, se eu não me engano, do Espírito Santo foi atingida. Então não tinha uma cidade que ficou sem ser atingida pelas cheias, né, pelas águas. Então o socorro ele acaba tendo que ser pulverizado, né? A hora que o Estado ele manda o socorro, você acaba pulverizando. Não tem como você pegar e mandar todo o efetivo, né, ou pelo menos parte desse efetivo para uma cidade só. Sim. E aí tem que dividir, porque ali todas elas ali são pequenas, não tem nenhuma com um hospital importante, grande, a não ser Cachoeiro. E é tudo para Cachoeiro, exatamente. É tudo, Colocava você na vai ambulância e ia embora. juntar Marataízes, Itapemirim, Piúma, Itaoca, Itaipava, vai juntar ali aqueles distritos todos de Conha, Rio do Sul, Atílio Viváqua, Guaçuí, desce tudo para Cachoeiro, não tem ninguém. Tudo, não tem como, não tem hospital grande ali que você consiga... Só Cachoeiro. Não tem centro cirúrgico, não vai ter um centro cirúrgico grande, nada. Então, e aí, de lá para cá, vocês tiveram outras ocorrências, aí teve a do... Teve de Santo Eduardo. Santo Eduardo, como é que foi lá? Foi bastante trabalhoso, né? Nós chegamos lá. De madrugada a gente já começou a receber vídeos, né? Chamados de. Porque tem alunos, então, nós tivemos alunos, né? Tem bastante aluno. Então nós já temos mais de 5 mil alunos formados. Então tem aluno, tem GRV para tudo quanto é lado. E o pessoal começa a mandar vídeo, né? Manda vídeo, aí nós fizemos contato com a Defesa Civil. E o coronel falou: não, Emílio, a gente já está monitorando e assim vamos para lá. Você vai para lá também? Eu falei: se eu mandar, tô indo. Né? E ele falou: então vai para lá também para a gente poder começar os atendimentos no local. E aí despachamos. Como é que você faz? Você fica sabendo da notícia, está lá ouvindo lá a Folha FM. Isso, está ouvindo a Folha FM. Do nada, primeiro contato. Você sabe que teve uma chuva lá. Isso, o primeiro contato é feito com a Defesa Civil. Se eles não te ligam, você liga? Como não, é que a gente liga, já faz a parte ativa, né? Porque o GRV ele tem um grupo específico, não é todo mundo do GRV que vai para uma ocorrência dessa de catástrofe, né? Nós temos um grupo específico, né? Chama RED. É um grupo específico que vai fazer o atendimento nessas situações. Por quê? São pessoas que são capacitadas para a parte bruta, né? Ou seja, se tiver que andar quilômetros para poder chegar numa vítima, ele vai andar, ele tem estrutura, ele tem equipamento, ele já tem uma preparação, né? O coordenador desse grupo é o Juan que faz a coordenação desse grupo, e aí esse grupo, né, o RED, que é colocado de prontidão nesses momentos. Mas aí, respondendo o que você me perguntou, sim, nós fazemos a parte ativa. Então, escutou na Folha, viu na TV, começou a mandar vídeo, você já faz o primeiro contato e já avisa: olha, está acontecendo tal coisa, você está ciente? Aí, obviamente, você vai receber a resposta: sim, estou ciente, né? E vamos organizar. Aí a Defesa Civil organiza essa resposta, né? E se for necessária a nossa presença, obviamente nós estaremos lá. Tá. Eu estou achando aqui um deslizamento que houve em 2024, foi em Murundu. Ali, Conselheiro Josiano, isso mesmo. Isso. Assim, me lembro né, o pessoal todo fazendo um apelo para as pessoas que ficaram desalojadas, desabrigadas, enfim. Ô Emílio, a gente está conversando aqui para você que ligou o rádio agora, ou está chegando aqui na conexão, você está vendo aí o Emílio. Para você que ligou o rádio, esse é o Emílio Nogueira, ele é um dos fundadores do grupo GRV, Grupo de Resgate Voluntário. Você já vai para 10 anos mais, né? Nós temos 11 anos agora. 11 anos. Nestes 11 anos, qual foi o pior atendimento que vocês fizeram aí? Que mais te deixou a equipe toda mobilizada e chocou todo mundo? Ora, são coisas diferentes, né? Nós temos o socorro convencional, que é o dentro da cidade, né, os acidentes e tudo mais, e aí nós temos aí a questão das catástrofes, né? Se for relacionar com a questão das catástrofes, foi Porto Alegre, né? Foi Rio Grande do Sul, na verdade, em 2024. Vocês foram para lá, cara? Fomos para lá. 30 horas de viagem para chegar lá, Vocês foram de ambulância? Não, na época a ambulância não consegue levar todo mundo, né? E precisava de uma equipe maior. E aí nós pedimos à prefeitura, ao prefeito, né? O prefeito ele cedeu uma van e custeou o combustível, né? Óbvio. E aí nós pudemos ir até lá com 16 pessoas. Sabia disso não. Nós ficamos lá um baita tempo. Você soube? Cara. Ficamos quase 14 dias. Lá foi terrível, né? Foi terrível. Lá foi o desastre natural mais complexo que nós trabalhamos. Por quê? Nós ficamos em Canoas, né? Na cidade de Canoas. E todo o estado ele foi atingido, mas foi atingido assim de uma maneira absurda. Então, todos os lugares estavam alagados, a maioria dos lugares você tinha desabrigado,
E foi uma catástrofe realmente grande, continental, dá para dizer. Então, aquilo impactou bastante a gente. Né? E os animais? Desse local que nós ficamos em Canoas, nós ficamos em cima de um viaduto, que foi uma das únicas partes secas que tinha na cidade. Então nós ficamos em cima de um viaduto e ali já tinham, né, algumas... O que, Roberto, falou? Matias Velho. O bairro Matias Velho, né? Matias Velho. Matias Velho. É um bairro populoso, bastante populoso, um bairro mais simples, né? Um bairro mais pobre da cidade, assim, né? Menos abastado da cidade. E aí muita gente... teve um hospital, por exemplo, nesse local, que ele foi inteiro alagado, inteiro. E foi assim, uma loucura, né? As pessoas desesperadas. E ali do nosso lado tinha um grande centro de acolhimento de animais. Gigantesco. Então você tinha de tudo: cavalo, boi, cachorro, gato, passarinho, tinha de tudo. Tudo que você imaginar tinha. Então, assim, foi um dos maiores nichos de trabalho voluntário que eu vi na minha vida. Ali eu vi que as pessoas realmente, né, o brasileiro, ele tem isso no coração. Quando as coisas ficam muito ruins, o brasileiro ele não se coloca fora de combate, né? Ele vai estar lá, ele se vira. Então todos os dias chegava lá vans, ônibus com veterinários voluntários, enfermeiros, médicos. Então a gente conseguiu fazer uma força-tarefa, né, voluntária muito grande e conseguiu atender bastante. Né? Nesses dias todos que nós ficamos lá, passou de 300 atendimentos. Foi algo bem impactante assim para todo mundo. Acho que foi a ocorrência de desastre natural que mais impactou. E ali, assim, sem talvez precedente para aquela região. Porque nós tivemos outra, e aí eu não sei se você se lembra, mas foi aqui na região serrana de Petrópolis. Você não... Foi 2022 a última. Não. Foi gigante. antes, né? Que foi... Foi 2011, com mais de passa de 1.500 mortos. Essa foi loucura. Essa última essa foi, eu acho que do Brasil essa foi a maior. Em número de vítimas fatais, né? Eu me lembro que eu conversei com o Oliveira, que foi comandante da nossa Defesa Civil. Foi, doutor Henrique. Doutor Henrique Oliveira. Ele falou: Cláudio, eu nunca tinha sentido um odor tão forte de tantos corpos que tinham espalhado pela cidade, pelo mato, pela roça, por tudo que é lugar. Foi Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Foi doideira. Aquilo ali foi loucura. E ele era o comandante de Defesa Civil na época também. E aí veio esse agora lá de Porto Alegre, que também foi muito, muito trágico, muito grande. Se via difícil ver um local onde tinha, né, onde tudo ficou bem. O estado todo foi. Então você não tinha assim porque você tem uma situação em Itaocara, uma situação em Cardoso. Você vai lá, ajuda, outras cidades. Só que você tem problema aqui, tem problema lá, ou seja, estava todo mundo com problema. Como é que você vai parar aqui para ajudar lá? Não tem como. E o que acontece? Além de tudo, tem que lembrar que, mesmo que seja defesa civil, mesmo que seja bombeiro, mesmo que seja policial, todos tiveram suas casas atingidas, a grande maioria. Familiares estavam sobre uma situação de emergência. Então, essas pessoas, obviamente, elas vão começar a atender os seus familiares, a sua casa primeiro, para depois ela conseguir ter disponibilidade de atender. Então, assim, foi muito complexo, né? Tanto que todo o Brasil mandou ajuda. Nós estávamos lá, o BOP estava lá, do Rio de Janeiro estava lá, nós tínhamos o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que estava do nosso lado ali, né? Nós trabalhávamos em conjunto, né? Porque nós íamos nos barcos juntos para poder levar, além de mantimentos, porque as pessoas não saíam de casa. Quem conseguiu ficar em casa não queria sair por quê? Por causa dos saques, dos roubos. Então essas pessoas acabam ficando nas suas residências. E aí é preciso levar o quê? O mantimento, a medicação. Tem pessoas que estavam machucadas, mas não queriam sair. Então você tem que levar, né, a assistência clínica dele para poder fazer o curativo, para poder fazer uma série de situações. E o que mais chocou a gente foi o seguinte: se você pegar algumas imagens da época, você vai ver que tem um monte de galão de água que ele fica flutuando, ou saco de lixo. Mas você pode ver que ele não sai do lugar.
cada galão de água daquele, ou cada saco de lixo daquele que você vê parado, o barco passa, ele vai balançar, mas ele não sai do lugar. Ali, na verdade, tem um corpo ali. Então você nós embalávamos aquele corpo, amarrava aquele corpo numa placa, num poste, fotografava, mandava para um grupo de WhatsApp que tinha, né, em que as forças de segurança estavam presentes, marcava aquela posição e de madrugada, né, o corpo de bombeiros fazia a retirada desses corpos e levava pro necrotério. Meu pai, isso é chocante, hein? Imagina aqui, né? Eu estava tentando levantar aqui o número. Foi 2011 mesmo, aqui na região serrana. Agora, o estudo aponta que enchentes de 2024 foram o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul e sugere caminhos para o futuro com eventos extremos mais frequentes, que é também todo um aparato que precisa ter, né, porque, na verdade, o que a gente vai fazendo? Se você vê hoje a inteligência artificial facilita muito isso, a progressão de avanço da população nas áreas, aqui, por exemplo, em Campos, historicamente, não sei se você sabe, mas era um pântano grande, um alagado grande. Se não fosse o DNOS, criar esses canais, fazer toda a dragagem de tudo, inabitável em boa parte do que a gente está aqui hoje. A gente está aqui para São Salvador, que tem 6 metros acima do nível do mar, um negócio impressionante. É muito baixo, né? Quase que a Holanda, guardando as proporções aí, gente. Mas vamos lá. Cara, e aí veio essa do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, historicamente lá daquela região é a maior. Não, sem dúvida. Ali todo mundo que conta, né? Nós ficamos hospedados, né? Lá na base do pessoal do Anjos do Asfalto, lá de... Puxa, esqueci a cidade, meu Deus, me falhou a cidade. Gravataí. Roberto vem com a memória, né? Bicho é uma CPU daquela de... O cara ajuda, porque Você tá parecendo aqueles Pentium 500. Não, o Roberto, a memória dele é melhor. Bicho tá infinitamente melhor do que a minha. E aí ficamos lá em Gravataí na base Intel dos Core Anjos, do... né? Os caras são fantásticos, né? Gravataí. Porque, os números de... Quando eu vi a primeira notícia, eu fiquei apavorado com a quantidade de cidades, o estado todo tomado d'água. Falei, cara, isso vai dar muito problema. E não foi diferente. Os impactos desse evento foram catastróficos e abrangentes. Foram 2.400.000 pessoas atingidas em 478 municípios. 470, quase 500 municípios, eu me lembro disso até, falando aqui, comentando agora, vem a memória. Eu falava quase 500 municípios, eu nunca vi disso. Você tem 2, 3 municípios onde o rio passa e que são atingidos um em cada dia. Você fala assim, tem uma chuva lá em Itaperuna, choveu. Depois veio um pouco de água para Italva, para Cardoso, deve chegar aqui para gente. Porque dependendo, né? Pomba, Muriaé, fazendo toda aquela sequência de... Exato, aí você tem essa... Agora, 500 municípios, quase 500 municípios, de uma vez só, eu nunca tinha visto. E foi o que aconteceu lá em Porto Alegre. E aí, foram 183 mortes, prejuízos econômicos de bilhões e bilhões de reais. Né? Você imagina, por exemplo, para a agricultura, porque o Rio Grande do Sul ele tem uma tradição muito grande agrícola, ele tem uma tradição industrial muito grande também. Então isso aí, você tem as indústrias paradas, o próprio aeroporto, né? Se não me engano, São Salgado Filho lá, o aeroporto, ele inundou o aeroporto, acabou o aeroporto. Acabou o aeroporto, né? Me lembro das cadeiras, de teto, tudo. Bicho, virou lama pura. Virou lama pura. E aí você não tinha para onde correr. E o que ajudou muito o Rio Grande do Sul, isso nós acabamos vendo lá pessoalmente, é que cada cidade daquelas, né, cada cidade ali perto, você tem grupos de resgate voluntário. Tem, cara? Tem, muito. É impressionante o quanto tem. E aí esses grupos, eles vão se unindo, eles vão trabalhando nas cidades que foram atingidas, e isso aí diminuiu bastante o impacto de mortes.
O socorro desses desabrigados foi rápida, eles foram coordenando com as defesas civis locais, depois com a estadual, e a coisa aconteceu, mas em grande parte eu posso te dizer porque os grupos voluntários que lá estavam fizeram um papel fantástico. Né? O próprio Anjos, né, eles têm 25 anos de história, né, eles são dos mais antigos, fizeram um trabalho incrível. Eles abriram a sede para arrecadação de donativos, mantimentos. Eles fizeram na própria cidade, o socorro na própria cidade, e depois eles começaram a fazer a distribuição desses mantimentos. Nós ajudamos, né? Quantas noites nós fomos na base aérea de Canoas buscar donativos, depois distribuíamos juntos. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para todos nós. E nós vimos que, realmente, né, nesse momento, o trabalho voluntário ele fez a diferença de uma maneira absurda. Porque eu sempre falo, o governo, né, as instituições governamentais, eles são finitos, eles não são infinitos de recursos. Então, vai chegar numa hora que vai exaurir as equipes, vai exaurir o recurso que ele tem. Então ele não vai ter mais veículo disponível, ele não vai ter mais equipe disponível, e aí sim, a hora que entra o voluntário consegue, né, ajudar nesse trabalho e fazer com que as coisas aconteçam, até que a normalização vá chegando e novamente, né, o ente público ele consiga tomar conta da situação como um todo. Cara, eu tô mais eu fiquei brincando com você aqui de memória. Tem que fazer um intervalo agora, são 8h08, avançamos a beça aqui, mas eu estou tentando lembrar alguém que a gente conhecia do Anjo do Asfalto, mas Beto é pior do que eu ainda. Esse aqui é movido a lenha e molhada. Tem que dar. Não fechou, né? Não existe mais, né? Não tem mais? Não. Só tem Anjos do Asfalto, só tem Gravataí e tem uma cidade lá em Minas. Mas aqui tinha. O Rio de Janeiro, se não me engano, era o mais antigo. E aí fechou, acabou, não tem mais. Ah, tá. Então, mas tinha alguém que ouvia gente na Continental e que era do Anjo do Asfalto. Não me lembro quem. Você lembra quem? Isso aí. Pior do que eu. Que você. Não, porque você nem lembrou que tinha alguém que eu via. Eu lembrei que. Aí agora ele... O Beto aqui, o processador vai fundir já. Ah, não. Já era. Tico e Teco aí hoje só acha Tico. Teco tá lá no Banhoró. Ô, Emílio, eu preciso fazer um intervalo, cara, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre, assim, porque a gente só dá valor a certas coisas quando a gente precisa. E quando não, a gente não sabe como é que funciona, a gente não entende. E eu acho legal essa parte do programa de a gente poder ouvir vocês que tiram esse tempo. E assim, é interessante, cara, que a gente vai pesquisar, né? Porque no Brasil é muito complicado, todo ser humano é bicho difícil. Mas assim, da onde vem o dinheiro? Qual o interesse desse grupo? Tem um monte de gente questionando. Óbvio. Esse cara vai ser deputado, esse cara tem alguém ajudando ele, tá levando vantagem. Sabe como é que é, bicho? Todo ser humano é complicado. O ser humano, se é que aquilo é ser humano, conseguiu matar o Orelha. Cara, eu tô com vergonha. Eu sinceramente, eu tenho muitos amigos da Polícia Civil, amigos mesmo, que eu considero gente da melhor qualidade, pessoas que são competentíssimas e que não merecem ter a imagem da Polícia Civil tão esculhambada, tão denegrida quanto a de Santa Catarina está fazendo com a Polícia Civil. Cara, é muito ruim. Muito ruim, todo mundo já percebeu que o poder aquisitivo daquelas famílias, daqueles jovens é grande e envolve política e tudo. E, cara, tentaram esconder, estão tentando. A internet tem muita coisa ruim. Tem demais. Tem muita coisa ruim, mas que coisa boa a internet caindo em cima de delegado. Cara, quando eu vi o vídeo de um delegado explicando o encerramento do caso, ele lendo claramente, e não foi uma coletiva, falei, cara, tem coisa errada aí. E lendo mal, por sinal, né? Então, assim, fica aqui meu repúdio àquelas pessoas que estão usando a Polícia Civil, que a Polícia Civil não é isso, não. A Polícia Civil é uma polícia séria, polícia boa, a gente tem exemplos, eu não vou citar nomes, mas aqui exemplos excelentes de casos, né, que a Polícia Civil tem atuado. Olha Macaé, dá uma olhadinha para Macaé que você vai entender o que eu estou falando, né? Melhorou e como melhorou. Infelizmente,
tem seres humanos assim, então a gente precisa de pontuar algumas coisas. Daqui a pouco eu quero saber como é que é essa estrutura, de onde vem, né, a sustentação do grupo, como é que faz, porque nada é fácil, né? Aqui nada cai do céu. Não cai não, só chuva e aí tem que chamar o voluntário. E olha, tem que chamar voluntários, né? Tem que chamar o resgate voluntário quando cai muita chuva. São 8h12 em Campos. Rápida pausa aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir, continuando com essa conversa aqui rápida, com o intervalo rápido, para a gente continuar essa conversa com o Emílio Nogueira, que é um dos fundadores do grupo de resgate voluntários que atua aqui na nossa região. São 8h12, oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na Radmed o gênio